Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Peixe pra você que tá ligadinho no canal. Quero falar sobre o avanço das negociações entre Santos e W Torre para a construção da nova arena. Vamos falar também sobre Kaique e Ângelo, dois jogadores que o Barcelona tem prioridade, e você vai saber quanto o Barcelona terá que pagar para tirar os dois jogadores do Peixe. Vamos falar sobre o Santos, que estreia amanhã contra o Fluminense no Maracanã. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, antes de falar sobre os principais temas do dia envolvendo o Santos, eu quero falar sobre o OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo. Amanhã começa o Campeonato Brasileiro e começa também uma grande cobertura do OneFootball. Lá você vai acompanhar todos os jogos com informações em tempo real da partida e também estatísticas dos jogos, escalações, tudo no melhor aplicativo de futebol do mundo. E você, além do mais, confere as notícias do seu time do coração. Você, torcedor santista, pintou notícia do Peixão, você confere em primeira mão no aplicativo OneFootball. Então, baixe agora para você ficar bem informado. Eu vou deixar o link do aplicativo na descrição do vídeo e também no comentário fixado. É o OneFootball e o Varanda Futebol Debate juntos. Meus amigos varandeiros, ontem, na reunião com a W Torre, Santos e W Torre avançaram para a construção da nova arena. Vale lembrar que este projeto começou em 2020, foi apresentado inicialmente em 2020, estava orçado em aproximadamente 250 milhões de reais, foram propostas algumas mudanças pelo comitê gestor do Santos Futebol Clube e este projeto acabou subindo muito em termos de valores, ficando em aproximadamente 450 milhões de reais, se tornando inviável para Santos e W Torre. Porém, no ano passado, o Santos pediu uma revisão para a W Torre do projeto inicial, mudanças, né? Por exemplo, aquela ciclovia no último andar, ela em uma dos projetos, são dois projetos, né? O projeto inicial, aquele que ficou orçado em aproximadamente 450 milhões de reais, e o segundo projeto, que foi apresentado ontem, o projeto executivo, que aí tem um valor menor, mas com muitas modificações. O Rueda, até para ganhar tempo, vai submeter já a aprovação e análise do Conselho Deliberativo na próxima reunião, que ainda não tem data definida. Portanto, no dia de ontem, não tem martelo batido, até porque não existe investidor ainda para realmente bancar a construção da nova arena. A W Torre fica encarregada de buscar esse investidor, mas para ganhar tempo, o Rueda já vai submeter a aprovação, análise do Conselho, em sendo aprovada, aí o Santos dará continuidade junto com a W Torre aos próximos passos. É uma importante decisão, sem sombra de dúvidas, um ponto muito importante para o Santos Futebol Clube em termos de patrimônio. O Santos está muito atrás dos rivais em termos de estádio, em termos de CT, e sem sombra de dúvidas, o Santos precisa de uma nova arena. Muito se discute se o local ideal era Santos ou São Paulo. Eu entendo que a arena realmente precisa ser construída em Santos, e tenho certeza que, se construída, o Santos vai realmente melhorar muito a sua arrecadação, trazer mais atrativos para o seu torcedor ir à Vila Belmiro, ir aos jogos do Santos Futebol Clube. Este é um movimento natural, foi assim com o Palmeiras. O Palmeiras tinha uma média de público muito ruim também, cerca de 11, 12 mil pessoas, e hoje tem uma média no Allianz Parque superior a 30 mil pessoas. O próprio Corinthians, que mandava os seus jogos no Pacaembu, também subiu a sua média de público. Então, a arena sim traz atrativos. Se a média do Santos hoje está em torno de 9, 8 mil pessoas, com a arena isso vai, sem sombra de dúvidas, né, dobrar, triplicar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá certo? Meus amigos varandeiros, o Santos Futebol Clube cedeu realmente a prioridade de compra de dois jogadores, Kaique Fernandes e Ângelo. E ontem, numa entrevista concedida ao portal UOL, o presidente do Santos falou um pouco mais sobre isso, deu detalhes sobre os valores. O Kaique Fernandes custaria ao Barcelona 20 milhões de euros e o Ângelo
35 milhões de euros. Portanto, os dois jogadores, né, totalizariam 272 milhões de reais aproximadamente na conversão atual. É um valor bastante astronômico, né? Lembrando que o Kaique Fernandes atualmente tem sido titular do Santos Futebol Clube, ele tem apenas 17 anos e o Ângelo também estava jogando até se machucar, né? São dois jogadores com uma boa projeção. Hoje é impensável, né? De fato é difícil imaginar que o Barcelona faça alguma proposta pelo Kaique, porque o Kaique é um zagueiro ainda em desenvolvimento, né? Eu ainda acho que o Kaique precisa provar muito mais para realmente ser vendido a um time do tamanho do Barcelona. O mesmo acontece com o Ângelo, que tem muita qualidade, mas precisa realmente de uma sequência maior. O Ângelo precisa realizar grandes jogos, né? Marcar gols. Então, é função de um atacante balançar a rede e o Ângelo ainda precisa melhorar muito também, né, esse fundamento que é a finalização. Agora, esta negociação que o Santos fez com o Barcelona foi para resolver aquele caso Gabigol, né? Para quem não se lembra, o Santos e o Barcelona tinham um problema financeiro. O Santos devia ao Barcelona aproximadamente 20 milhões de reais, né? Porque quando o Gabigol foi vendido ao Internacional, à Internacional de Milão, o Santos deveria ter comunicado o Barcelona que tinha prioridade de compra para comprar o Gabigol. Isso não foi feito pela gestão anterior e causou um problema financeiro. Para resolver essa questão, o Santos, ao invés de pagar o Barcelona, ele fez esta negociação cedendo a prioridade de compra de dois novos jogadores, Ângelo e Kaique, fixando o valor. Portanto, o Kaique 20 milhões de euros, o Ângelo 35. Se, por exemplo, o Liverpool oferecer 30 milhões de euros pelo Kaique, o Santos terá que apresentar essa proposta ao Barcelona e se o Barcelona oferecer 20 milhões de euros, leva o Kaique Fernandes. O mesmo exemplo, por exemplo, o mesmo exemplo serve para o jogador Ângelo. Se o Manchester United, por exemplo, oferecer 45 milhões de euros pelo Ângelo, o Santos tem que apresentar essa proposta ao Barcelona, o Barcelona pagando 35 milhões, leva o garoto Ângelo. Isso quer dizer que foi um mau negócio? Não, até porque neste momento, né, é muito difícil imaginar uma venda do Ângelo por 35 milhões de euros e também do Kaique por 20 milhões de euros. Né? Se realmente o Santos conseguir estes valores pelos dois jogadores, me parece um bom negócio olhando a situação atual. Meus amigos varandeiros, o Santos Futebol Clube enfrenta o Fluminense amanhã no Maracanã, 16 horas e 30 minutos, com transmissão do Varanda Futebol Debate. E ontem nós tivemos a apresentação do Julio, do atacante equatoriano Julio. Ele que tem 24 anos, estava na LDU e será a principal surpresa no time titular. As informações que nós temos é que o Julio vai aparecer como titular e quem perde a vaga, muito provavelmente, é o Lucas Braga. O Lucas Braga deve deixar o time titular do Santos Futebol Clube. Uma outra possível novidade é o Angulo, que briga pela posição com o Marcos Leonardo. A informação é que amanhã o Marcos Leonardo deve começar jogando e o Angulo vai começar no banco de reservas, mas poderemos ter surpresa até o momento da escalação. Uma outra dúvida do treinador Fabian Bustos é sobre a ala direita. O Maddson deve voltar a ser titular e o Marcos Guilherme vai para o banco de reservas. Kaique Fernandes não viajará para o Rio de Janeiro, assim como Léo Batistão. O Kaique fez uma pequena cirurgia no nariz e o jogador Léo Batistão permanece machucado. Em contrapartida, o Ângelo vai realmente fazer parte do elenco amanhã, vai estar entre os relacionados e pode ser uma importante opção para o treinador Fabian Bustos. O Santos deve jogar na linha de 4. Portanto, um provável time do Santos para a partida contra o Fluminense deve ter João Paulo no gol, Maddson pela direita, Michael, Bauerman, Felipe Jonathan ou Lucas Pires. No meio-campo, William Maranhão, Rodrigo Fernandes, El Pitbull e Ricardo Goulart. Na frente, o Santos deve ter Lucas Barbosa ou Ângelo.
E aí vai ter a estreia do Julio jogando pela esquerda, Marcos Leonardo como centroavante. Este é o provável time do Santos, que amanhã vai jogar mais uma vez, né, com 3 atacantes. Amanhã nós teremos 3 atacantes e o fim dos 3 zagueiros. Bom jogo, Fluminense vem embalado, campeão carioca, começou bem a Copa Sul-Americana, o Cano tá fazendo muitos gols e o Ganso vivendo novamente um grande momento. Grande jogo e você vai ficar ligadinho na transmissão do Varanda Futebol Debate. Grande abraço, valeu galera, tchau!